Eles não se limitaram a pedir-me para sair. Empurraram-me da minha cadeira enquanto todos riam. A mulher entornou a sua bebida no meu vestido, chamando-me de ninguém. O marido dela gravou tudo por diversão. Eu estava humilhada, destroçada, com lágrimas a correrem pelo meu rosto. Então a porta abriu-se e o meu marido entrou. As risadas dele cessaram instantaneamente. O que acontece a seguir vai dar-lhe arrepios. Essa é uma história de humilhação brutal e a vingança mais satisfatória que alguma vez testemunhará. Se adoras histórias poderosas sobre karma, subscreve agora mesmo e fica até ao fim. Não te vais arrepender. O meu nome é Mia e nunca pensei que uma única noite pudesse destruir-me e reconstruir-me ao mesmo tempo. Estou casada com Zachary Stone há 3 anos. Quando nos conhecemos, ele estava a começar o seu império empresarial e eu era uma rapariga simples de uma pequena cidade que trabalhava numa livraria. Apaixonamo-nos por café e conversas sobre sonhos maiores do que nós. Ele perguntou-me uma vez o que eu queria da vida, e eu disse-lhe que só queria ser eu mesma e ser amada por isso. Ele prometeu-me que eu nunca teria de mudar. À medida que o negócio de Zachary crescia, também crescia a sua riqueza. Em 2 anos, ele tornou-se um dos investidores mais poderosos do país. Mas fizemos um acordo desde o início. Eu ficaria fora dos holofotes. Eu não queria a atenção, as amizades falsas ou o julgamento que vem com o dinheiro. Eu gostava da minha vida simples, dos meus livros, das minhas manhãs tranquilas. Zachary respeitava isso. Ele mantinha o seu mundo dos negócios separado da nossa vida pessoal. Pouquíssimas pessoas sabiam que ele era casado. Naquela noite, tudo mudou. Zachary estava a organizar um grande evento de gala de negócios, onde planeava anunciar um investimento de US 10 milhões em uma empresa. Era a oportunidade de uma vida para quem ganhasse o seu favor. Ele pediu-me para ir. Disse que queria-me ao seu lado num momento tão importante. Concordei, apesar de me sentir nervosa por entrar no seu mundo de forma tão pública. Cheguei ao local sozinha, porque o Zachary estava a tratar de algumas chamadas de última hora. O local era de tirar o fôlego. Lustres de cristal, pisos de mármore e pessoas vestidas como se tivessem saído de revistas de moda. Eu usava um vestido simples, de algodão branco e os brincos de pérolas da minha mãe. Nada de extravagante, mas significava algo para mim. Encontrei um lugar numa mesa perto da frente. Não havia cartões com nomes nem placas de reservado, então sentei-me e esperei pelo meu marido. Foi então que eles apareceram. Brandon Cole e Jessica Hartley. Ele usava um fato cinzento de grife com um Rolex dourado que brilhava a cada movimento. Ela usava um vestido de seda vermelho vivo que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal da maioria das pessoas e estava coberta de diamantes. Eles caminharam até a minha mesa com o tipo de confiança que vem de nunca terem ouvido um não. Desculpe, você está no nosso lugar, disse Brandon, sem sequer se dar ao trabalho de fazer contato visual comigo. Olhei ao redor da mesa. Não havia placas de reservado em lugar nenhum. Sinto muito, mas não há cartões de reserva aqui. Há muitos outros lugares vazios, se quiserem. Comecei a dizer educadamente, mas Jessica interrompeu-me com uma risada que parecia unhas a arranhar o quadro negro. Você sabe onde está? Isto não é um jantar de caridade, querida. Os olhos dela examinaram-me da cabeça aos pés e pude ver o julgamento a formar-se. Algumas pessoas nas mesas próximas começaram a notar a comoção. Algumas até pegaram nos seus telemóveis. Outro homem juntou-se a eles. Alguém que Brandon chamou de Garrett, seu parceiro de negócios. Os três formaram uma parede de roupas de grife e colônias caras à minha frente. Garrett sorriu e disse, Brandon, acho que ela está perdida. Talvez ela tenha pensado que este era o centro comunitário. Então começaram as risadas, não de todos, mas de pessoas suficientes para fazer minhas bochechas arderem de vergonha. Levantei-me, tentando evitar o confronto. Vou apenas mudar para outra mesa. Não há problema. Agora é tarde demais para boas maneiras, querida, disse Jessica, com uma voz alta o suficiente para que metade da sala ouvisse. Então, antes que eu pudesse me afastar, ela me empurrou com força. Tropecei para trás e a minha bolsa caiu das minhas mãos. O conteúdo se espalhou pelo chão. O meu telemóvel, a minha carteira e algumas fotos de Zachary e eu espalharam-se como folhas caídas. Brandon chegou a chutar uma das fotos para o lado com o seu sapato de couro caro. A limpar o teu lixo. Boa menina, disse ele com um sorriso cruel.
Garrett pegou no telemóvel e começou a gravar, rindo como se fosse a coisa mais engraçada que já tinha visto. As minhas mãos tremiam enquanto me ajoelhava para recolher as minhas coisas. Eu estava a tentar muito não chorar, mas a humilhação era esmagadora. Então Jessica fez algo que eu nunca esquecerei. Ela acidentalmente derramou todo o seu copo de vinho tinto no meu vestido branco. O líquido frio encharcou o tecido imediatamente, manchando tudo. Opa! Agora você realmente não pode se sentar à nossa mesa. Você está completamente suja, disse ela com falsa preocupação. A multidão ao nosso redor explodiu em risadas. Algumas pessoas até aplaudiram. Alguns pareciam desconfortáveis. Mas ninguém, nem uma única pessoa, se levantou para me ajudar. Eu estava de joelhos, com vinho a escorrer do meu vestido, as lágrimas finalmente a brotar e a correr pelo meu rosto. Esta deveria ser uma noite especial. Eu deveria estar a apoiar o meu marido. Em vez disso, estava a ser tratada como lixo na frente de centenas de pessoas. Então, ficou pior. Uma voz feminina chamou da multidão. Mia. Oh, querida, o que estás a fazer aqui? Olhei para cima e o meu coração afundou. Era a Natalie, minha prima. Não havia há anos desde que ela se casou com um homem rico e decidiu que a minha família não era mais boa o suficiente para ela. Por um momento, senti esperança. Família? Alguém que me conhecia. Natalie, não sabia que estarias aqui, comecei a dizer, mas ela me interrompeu, assim como Jessica havia feito. Entraste escondida? Estás a trabalhar aqui como empregada ou algo assim? A voz dela era alta, teatral, garantindo que todos ouvissem. O interesse de Jessica de repente aumentou. Espere, tu realmente conheces essa mulher? Perguntou ela a Natalie. A minha prima sorriu, e não foi um sorriso gentil. Ela é minha prima do lado infeliz da família, anunciou Natalie para todos que estavam a ouvir. Lembrei-me então que ela não tinha vindo ao meu casamento há 3 anos. Ela chamou Zachary de ninguém. Disse, eu estava a desperdiçar a minha vida com um homem sem perspectivas. Ela não tinha ideia do quanto estava errada. Natalie virou-se para Brandon e Jessica, juntando-se ao pequeno círculo de crueldade deles. Sinto muito por isso. Ela sempre foi um pouco oportunista. Provavelmente está aqui tentando encontrar um marido rico ou algo assim. Tentei falar para contar a verdade, mas ela simplesmente ignorou-me. Natalie, o meu marido é... Tentei, mas ela riu-se. Marido? Oh, por favor, Mia. Que mentira contaste para passar pela segurança. Ela sentou-se à mesa deles, juntando-se a Brandon e Jessica como se fossem velhos amigos, unidos contra um inimigo comum. Eu. A minha própria família tinha acabado de me trair na frente de todos. Reuni o resto dos meus pertences espalhados com as mãos trêmulas. Um empregado de mesa idoso, o único rosto gentil que vi durante toda a noite, ajudou-me discretamente a apanhar as fotos. Ele sussurrou para que só eu pudesse ouvir. Não deixe que eles a destruam, menina. A sua gentileza quase me fez chorar ainda mais. Olhei para uma das fotos, Zachary a sorrir para mim no nosso aniversário. Lembrei-me do que ele sempre me dizia. És a pessoa mais forte que conheço. Nunca te esqueças do teu valor. Naquele momento tomei uma decisão. Não fugiria. Não lhes daria essa satisfação. Mudei-me para uma mesa de canto, com a cabeça erguida o máximo que pude, apesar das lágrimas no rosto e do vinho a manchar o meu vestido. Os meus dedos mexeram no telemóvel. Enviei uma mensagem ao Zachary. Por favor, despacha-te, preciso de ti. A resposta dele chegou imediatamente. Estou quase aí, amo-te. Fica forte. Enquanto isso, Brandon falava alto à sua mesa sobre a sua empresa, a Coltech Industries. Ele tentava impressionar todos ao seu redor, dando dicas sobre o investidor com quem se encontraria naquela noite. Este negócio vai mudar tudo, gabava-se ele. Estamos prestes a ficar muito, muito ricos. Jessica retocava a maquilhagem obsessivamente. É melhor fechar este negócio, Brandon. Não casei contigo para ser medíocre. Ela sussurrou para ele. Havia um desespero nas vozes deles que eu reconheci agora, embora não pudesse saber na época o que isso significava. Garrett inclinou-se e disse algo baixinho. Mas eu ouvi mesmo assim. Se Stone não investir, estamos acabados. O rosto de Brandon empalideceu por um segundo antes de ele se recompor. Os olhos de Jessica arregalaram-se. Zachary Stone! Zachary Stone é o investidor desta noite. Brandon acenou com a cabeça tenso. Ele está a investir 10 milhões de dólares numa empresa. Tem de ser a nossa. Tem de ser.
Observei-os do meu canto. Essas pessoas que acabaram de me destruir por diversão e percebi que estavam prestes a conhecer o meu marido. A ironia teria sido engraçada se eu não estivesse ainda a tremer com o que eles tinham feito. As luzes se apagaram de repente. Um MC subiu ao palco e toda a sala ficou em silêncio. Senhoras e senhores, o momento que vocês estavam à espera. Por favor, deem as boas-vindas ao nosso convidado de honra e investidor desta noite, o Sr. Zachary Stone. A música aumentou. As portas principais se abriram com um toque dramático e lá estava ele, o meu marido. Zachary entrou vestindo um terno azul escuro perfeitamente ajustado, sua presença atraindo todos os olhares da sala. Dois assistentes o acompanhavam, mas ele não precisava deles para projetar poder. Ele tinha uma energia calma e controlada que fazia todos os outros parecerem pequenos. Toda a sala se levantou. Aplausos irromperam de todos os cantos. Brandon e Jessica praticamente correram para se aproximarem da frente, desesperados para serem notados. Observei os olhos de Zachary a examinar a multidão com aquela expressão fria e profissional que eu tinha visto em fotos, mas raramente pessoalmente. Ele estava no seu elemento, o poderoso investidor que todos queriam impressionar. Então os seus olhos encontraram-me no canto. Tudo mudou. A máscara fria derreteu. Vi preocupação passar pelo seu rosto. Depois, reconhecimento, quando ele notou o meu vestido manchado, o meu rosto marcado por lágrimas, a minha postura derrotada. Então veio outra coisa. Pura raiva controlada. Ele começou a caminhar, não para o palco, não para o microfone que o esperava, mas diretamente em minha direção. A multidão se abriu, confusa. Brandon tentou interceptá-lo, colocando-se no seu caminho com um sorriso ansioso. Sr. Stone, Brandon Cole, falamos ao telefone sobre a Caltech Industries. Brandon estendeu a mão. Zachary passou por ele como se ele não existisse, nem sequer olhou para ele. A mão de Brandon ficou suspensa no ar, o seu sorriso vacilante. Zachary chegou até mim, e a sua voz era tão suave, tão diferente da voz poderosa de empresário que todos esperavam. Quem fez isso com você? Não consegui me controlar mais. As lágrimas voltaram a jorrar. Desculpe. Tentei manter a compostura. Não queria envergonhá-lo. Comecei, mas ele gentilmente levantou o meu queixo, então tive que olhar para ele. Não tem nada pelo que se desculpar. Ele tirou o paletó e o colocou sobre os meus ombros. Estava quente pelo calor do seu corpo e cheirava a sua colônia, como um lar. Então ele beijou a minha testa ali na frente de todos. A sala ficou completamente silenciosa, exceto pelo som das câmaras dos telemóveis a clicar e a gravar. Ouvi a voz de Jessica, fraca e aterrorizada. Oh, não, oh, não, não. Não, a constatação espalhou-se pela sala como fogo. A mulher que eles humilharam era a esposa de Zachary Stone. Zachary ajudou-me a levantar, com o braço protetor em volta dos meus ombros. Então ele se virou para a multidão e a temperatura na sala pareceu cair 10 graus. A sua voz era gelada. Alguém quer explicar isso? Ele apontou para o meu vestido manchado no chão, onde os meus pertences estavam espalhados. O garçom idoso, abençoado seja, deu um passo à frente. Senhor, eu testemunhei tudo. Esses três, ele apontou para Brandon, Jessica e Garrett. Eles a empurraram, zombaram dela, jogaram vinho nela e gravaram tudo enquanto a multidão ria. Zachary cerrou os dentes. Sentiu seu braço apertar-me protetoramente. Vocês três, aproximem-se. Não era um pedido. Brandon, Jessica e Garrett aproximaram-se como crianças chamadas à sala do diretor. Jessica tremia visivelmente. Brandon tentava sorrir para salvar alguma coisa. Sr. Stone, houve um terrível mal-entendido. Brandon começou. Mas Zachary interrompeu-o. Empurrou a minha esposa. Humilhou-a na frente de centenas de pessoas. Riu enquanto ela chorava. Cada palavra era precisa, controlada, mas por baixo havia uma fúria que fez todos recuarem. Jessica engasgou-se e realmente afastou-se de nós. Natalie de repente levantou-se da mesa, com a compreensão a surgir no seu rosto. Zachary, espere! O seu Zachary lançou um olhar frio na direção dela, silenciando-a imediatamente. Ele continuou, a sua voz ecoando em todos os cantos da sala silenciosa. Passei 3 anos a construir um império. Quer saber por quê? Para protegê-la de pessoas exatamente como você. Ele se abaixou e pegou uma das fotos espalhadas, segurando-a para que todos vissem.
Ela é a razão pela qual tenho tudo. Minha motivação, meu coração, e você a tratou como se ela não fosse nada. Zachary virou-se para o seu assistente. Abra o arquivo da Coltech Industries. Um grande ecrã desceu atrás do palco e, em segundos, as finanças da empresa de Brandon foram exibidas para todos verem. Números a vermelho, dívidas, desespero. Precisavas de 10 milhões de dólares ou entraria em falência em 60 dias, afirmou Zachary calmamente. O segredo de Brandon agora era de conhecimento público. Eu ia salvar a tua empresa. Passado. Jessica desabou ali mesmo. Por favor, não sabíamos que ela era sua esposa. Faremos qualquer coisa. Pediremos desculpas, por favor. Ela implorou. Mas Zachary não tinha terminado. Você filmou a humilhação dela para entretenimento. Deixe-me retribuir o favor. Ele acenou para o seu assistente novamente. O vídeo que Garrett tinha gravado, comigo a ser empurrada, vinho a ser derramado sobre mim, a multidão a rir, foi exibido na tela gigante para toda a gala testemunhar. As pessoas ficaram boquiabertas, algumas desviaram o olhar, envergonhadas. Estavam a ver a sua própria crueldade refletida de volta para elas. Todas as pessoas que riram esta noite estão agora na lista negra de quaisquer dos meus investimentos futuros, anunciou Zachary. Os suspiros transformaram-se em protestos, mas ele levantou a mão para pedir silêncio. Vários empresários na multidão empalideceram, percebendo que tinham acabado de destruir o seu próprio futuro por alguns momentos de entretenimento cruel. Então Zachary virou-se para Natalie. Tu, a tua família e tu a traíram pior do que estranhos. Natalie tentou gaguejar um pedido de desculpas, mas Zachary não estava interessado. O contrato do seu marido com a Stone Industries, considere-o rescindido, com efeito imediato. Natalie desabou na cadeira, o peso do que tinha feito caindo sobre ela. O seu marido iria culpá-la por perder um contrato multimilionário. O seu casamento poderia não sobreviver a isso, mas ela tinha feito a sua escolha quando se aliou aos meus agressores. O anúncio final de Zachary ecoou no silêncio atordoado. O investimento de 10 milhões de dólares desta noite não irá para nenhuma empresa aqui presente. Em vez disso, irá para a Helping Hands Charity, uma organização que apoia mulheres que fogem da humilhação e do abuso em nome da minha esposa. A segurança apareceu e começou a escoltar Brandon, Jessica e Garrett para fora. Jessica gritava desculpas. Brandon implorava, com a sua dignidade completamente destruída. Garrett deixou cair o telemóvel ao tentar apagar o vídeo, mas já era tarde demais. Ele já havia sido enviado para o telão, salvo e gravado por dezenas de outros telemóveis na sala. Outros convidados que haviam rido anteriormente começaram a sair silenciosamente, incapazes de enfrentar a vergonha. Zachary dirigiu-se à multidão restante uma última vez. Que isso sirva de lição para todos aqui. Tratem cada pessoa como se ela fosse dona do seu futuro, porque ela pode ser. Algumas pessoas tentaram aplaudir, tentaram voltar às boas graças dele, mas Zachary ignorou todas elas. Ele virou-se para mim, com a expressão completamente suavizada. Vamos para casa, disse ele baixinho. Acenei com a cabeça, incapaz de falar com o nó na garganta. Agora eram lágrimas de alívio, não de humilhação. Eu sabia que virias, sussurrei enquanto caminhávamos juntos em direção à saída. Desta vez, mantive a cabeça erguida, não por causa do poder ou do dinheiro dele, mas porque me lembrei do meu próprio valor. Era isso que eles tinham tentado tirar de mim, e era isso que eu tinha recuperado. Ao sairmos, vi Brandon do lado de fora, através das portas de vidro, com o telefone colado ao ouvido, provavelmente ligando para advogados especializados em falências. Jessica já estava se afastando dele, sempre à procura do próximo alvo rico. Garrett estava sentado no meio-fio. O mundo dele desabou, e Natalie chorava, com o marido gritando com ela por causa do contrato perdido. Aquela noite mudou tudo. A empresa de Brandon faliu dentro de um mês, exatamente como Zachary havia previsto. Jessica o deixou e procurou outro homem rico, mas a notícia se espalhou. Ninguém a queria. O marido de Natalie se divorciou dela, e ela entrou em contato para se desculpar meses depois. Eu não respondi. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Mas eis o que aprendi. O que quero que você entenda. Eu não senti alegria ao vê-los sofrer. Senti tristeza. Tristeza por ter sido necessário o poder do meu marido para que eles vissem o meu valor.
Tristeza por o respeito ser algo que as pessoas só dão quando temem as consequências. A verdadeira força não está na vingança. Está em conhecer o teu valor, mesmo quando o mundo inteiro se ri de ti. O Zachary não me tornou digna, eu já o era. Ele apenas se certificou de que o mundo soubesse disso. E talvez seja isso que todos nós precisamos às vezes. Alguém que nos veja quando estamos cobertos de vinho, lágrimas e vergonha, e nos ame mesmo assim. Não apesar dos nossos momentos de vulnerabilidade, mas através deles. Por isso, lembra-te disto. Nunca julgues alguém pela sua aparência, pelas suas roupas, pela sua presença discreta num canto. Nunca sabes quem eles realmente são, quais as batalhas que estão a travar ou de quem são a proteção. Trata todos com dignidade, não por causa do que podem fazer por ti, mas porque é simplesmente a coisa certa a fazer. E é assim que o karma destrói aqueles que destroem os outros. Se esta história lhe deu arrepios, clique no botão Gosto, agora mesmo. Partilhe isto com alguém que precise de se lembrar do seu valor. Comente abaixo. O que teria feito na posição da Mia? Inscreva-se para ouvir mais histórias poderosas de justiça e vingança. Lembre-se, nunca julgue alguém pela sua aparência. Nunca se sabe quem eles realmente são.